Ô, Serginho, vou começar? Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 26 dias do mês de abril do ano de 2016, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dia Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briene Sobrinho e Pedro Rodrigo Lobo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações número 39 a 43. Não havendo mais matéria para expediente, a palavra ficou livre e ninguém querendo fazer uso da mesma, passou-se para a ordem do dia. Não havendo matéria a ser deliberada, nessa fase da sessão, novamente a palavra foi deixada livre aos vereadores que dela desejaram fazer uso, e ninguém querendo fazer uso da mesma, encerrou-se a sessão. Do que para constar eu, Jair Briene Sobrinho, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovada a ata. Com matéria para o expediente, solicita a leitura da indicação número 44. Indicação número 44 de 2016. Indica ao Executivo, para que o mesmo se junte ao setor competente para que se faça o controle das aves e a poda das árvores do reservatório de água da Sabesp, situado no Jardim Espanha, em nosso município. Justificativa. As aves conhecidas como curucacas utilizam as árvores do reservatório para dormirem. O problema é que elas batem nos fios elétricos, deixando os arredores sem energia e causando a morte das mesmas, trazendo bastante transtornos. Já as árvores estão enormes, ultrapassando os fios, também causando queda de energia, pois sempre que existem ventos mais fortes, seus galhos batem nos fios, causam queda da energia. Sala de sessões, 27 de abril de 2016. Jair Briene Sobrinho, vereador. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer das comissões favoráveis à aprovação do projeto de lei número 23, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo no 23 de 2016. Autoria do Executivo. O vereador secretário. Relatório. A Prefeitura sem inferência que dispõe sobre a denominação de via pública no Distrito de Jeromaia. Voto. Tem que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A Procuradoria em si não insere ofensas em nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios de necessária implementação de correção da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de abril de 2016. José Vanderlei Barreira, secretário. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Briene Sobrinho, membro. Coloco em discussão o projeto. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levantem. Está aprovado o projeto.
Solicito a leitura do parecer das comissões favorável ao projeto de lei número 24, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de lei do Executivo número 24, 2016. Autoria do Executivo. Vereador secretário. Relatório. Há propositura em inferência que autoriza o Poder Executivo a alocar imóvel para a instalação de indústrias. Voto. Tem que o projeto estar conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A propositura em si não encerra ofensa nenhuma à legislação superior, não cabendo a essa comissão o caso poderoso sobre o respecto de méritos. É necessário a implementação da correção de redação. Assim, voto para a aprovação do projeto. José Vanderlei Barreira, secretário. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Breno Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Everaldo Aparecida de Carvalho, secretário. José Pedro Santos, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Voto para aprovação. Comissão de Obras, Serviço Pública, Atividades Privadas, Agricultura e Meio Ambiente. Aparecido Dias Balduino, secretário. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. José Pedro Santos, membro. Voto para aprovação. Coloco em discussão o projeto. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 3. Deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, primeiramente eu quero dar minhas condolências ao meu amigo Baio e sua família pelo passamento de sua mãe, Dona Sebastiana, que recentemente deixou grande saudade a todos aqueles que conhecem a sua família muito querida aqui em nosso município. Que Deus dê o conforto a todos de sua família. Eu gostaria de comentar um fato que vem acontecendo, não só aqui em Itaberá, mas também em todas as prefeituras municipais, a crise financeira que vem passando o Executivo em nosso Estado e até mesmo no nosso país. Então, a crise que afeta todo o municipalismo do Executivo é tão grande que, chegando a ponto de algumas prefeituras fecharem o seu expediente para diminuir gastos, para algumas até tentar cumprir a folha de pagamento. E nessa situação, a nossa prefeitura de Itaberá não fica atrás. Eu quero dizer que a gente sabe da crise que está tendo essas prefeituras, inclusive a nossa, mas eu não sei qual é o motivo que levou a essa crise, porque essa informação ela não chega para esta casa, não é dividida o real motivo de que essa prefeitura entrou em crise. Então, se perguntar para mim por que a prefeitura de Itaberá está em crise, eu não sei explicar, porque o prefeito não passou nenhuma nota informativa
para que essa casa pudesse compartilhar nas informações à população. Por que as estradas não estão sendo feitas de forma gradativa? Por que estão cobrando óleo diesel para fazer raspagem de estrada? Então, a máquina passa na frente de 10 lugares ruins e vai fazer estrada em outro lugar, e o povo não fica sabendo que só está sendo feito dessa forma porque aquele cidadão pagou para ir fazer a estrada dele. Então era importante que o nosso prefeito fizesse um comunicado por escrito, dizendo de onde veio a crise, aonde que está o problema financeiro da prefeitura. A gente sabe que tem um inchaço na prefeitura de funcionários, chegando aí a 49% da folha de pagamento. Esse a gente tem certeza. Mas o restante da crise, a gente não sabe aonde que está pegando e por que está afetando a administração pública. Há informação de que até o fornecimento de combustível para a prefeitura está atrasado no pagamento. Então, se isso for verdade, a coisa está bem crítica. Se o prefeito não está pagando o combustível que é usado pela prefeitura, então mostra que nós estamos numa situação bastante caótica. E deixo aqui mais uma vez a cobrança do senhor prefeito, que ele coloque no papel qual o motivo e por que nós estamos entrando nessa crise. Eu acho que a sociedade tem o direito de saber. E ele fazendo isso, ele estará contribuindo com a transparência do Poder Executivo. Espero que ele faça isso, até para que nós, vereador, possa defendê-lo na situação mais complicada que está. Surge até boatos de que ele iria decretar a paralisação dos trabalhos da prefeitura. Isso chegou para mim a nível de boato. O prefeito mesmo não mandou nenhuma nota, nenhum ofício dizendo que iria fazer isso. E quando começa a correr os boatos, eles vêm de forma equivocada e vêm também de forma a denegrir a imagem do administrador, e aí tem aqueles oportunistas que aproveitam para fazer politicagem em cima disso. Então esperamos que ele venha a passar para a Câmara, para que os vereadores tenham o real conhecimento, qual é o motivo dessa crise. Bem, falando em crise, a gente nota que essa questão aí da comissão que está estudando o processo de impeachment da presidente Dilma também está entrando em parafuso, porque eles próprios, senadores, não conseguem se entender entre eles. Ao mesmo tempo que eles falam alguma coisa contra a presidente Dilma, eles não comprovam o crime. E aqueles que estão indo lá, a pedido da oposição, eles estão indo lá para falar que há o crime. E quando eles falam que há o crime, eles juntam um contexto que não está acolhido pela Câmara de Deputados. Eles ficam discutindo assuntos do passado. Quando a Câmara, existem duas questões que foram acolhidas: os decretos de 2015 e as supostas pedaladas fiscais
também de 2015. Os senadores, tanto quanto aos deputados, passaram a discutir os decretos que eles próprios, deputados e os próprios senadores, aprovaram no mês de novembro de 2014. Então, se eles aprovaram, então não tem nada errado. Porque se a casa aprovou e tiver errado, está todo mundo errado. O executivo está errado e o legislativo também está errado. Ou eu não entendo de lei. A outra questão, que as pessoas que lá estão como testemunha contra o governo, caem em contradição a toda hora. Eles têm artigo que é lido, foi lido um artigo feito pelo juiz do meritíssimo Dr. Fábio, da USP de São Paulo, que ele caiu em contradição do que ele escreveu. Aí pergunta o TCU e a Procuradoria do Estado, da União, autorizou e cobrou que a presidente fizesse os decretos, para que deixasse redondo a questão, porque o papel deles é orientar para que não se faça coisa errada, e que o que tiver errado que se corrija. Hoje, questionado, o procurador do TCU falou que não, a gente pede porque é questão de praxe. Ora, se eles mesmos contradizem o que eles fazem, o que está errado? Então o TCU está errado. Então a Procuradoria-Geral da União está errada. Mas não se discute as pedaladas fiscais, que são os programas sociais, que eles querem dizer que é crime. Já o próprio líder do PMDB, Romero Jucá, disse que todos os governos do qual ele passou e que foi líder, inclusive ele foi líder no governo Lula, fizeram tudo da mesma forma. Então cadê o crime? Por que é crime só para a presidente Dilma? Isso porque a presidente pagou 91 bilhões em dívida pública. Então aonde que está o crime? O crime está quando a direita não teve competência para ganhar nas urnas o poder. Se o PSDB de Fernando Henrique Cardoso fosse bom, não teria perdido, o Serra não perderia a eleição para o Lula. E se o PSDB e o PMDB fosse bom, tinha ganhado a eleição do Lula no segundo turno. E no terceiro mandato, com a presidente Dilma, o PMDB, para mamar no governo, veio de vice da presidente Dilma. E agora é o articulador do golpe de Estado. Golpe esse, que se os senhores analisarem, nas disputas de rua e da opinião pública, ele estava como o resultado da eleição, quase que 50% cada lado. Uns diziam que foi 1 milhão para a rua a favor dos coxas, e outros falavam que foi 1 milhão de pessoas a favor do PT. Então estava quase igual à eleição que deu 49-51. Mas quando saiu aquela palhaçada na votação do Congresso, não soltaram o rojão. É como se fosse uma disputa de título entre as duas maiores torcidas. Quem ganhasse ia soltar o rojão para comemorar. Mas como todo mundo ficou envergonhado,
Ninguém comemorou, guardaram os rojões. Por quê? Não foi uma decisão correta. Os deputados não votaram o impeachment da Dilma, votaram a família deles, votaram a religião deles, votaram os avós e os pais que foram políticos, votaram por Jerusalém. E aí mostra a vergonha que foi aqueles que votaram nesses deputados. O único voto correto que teve no Congresso, o único, senhor presidente, senhores vereadores, foi o voto do deputado Tiririca, porque ele é o verdadeiro palhaço. Então ele votou certo. Muito obrigado, senhor presidente. Olá, continua livre. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Desculpe, vereador. Senhor presidente, eu queria levantar uma nova questão aqui, a respeito daquela indicação feita, acho que faz mais de 6 meses, daquela ponte ali de Giromai que dá acesso à Agrovila 4, onde a turma das Agrovila usa muito aquela estrada ali para pegar o Jundiá, que faz faculdade lá em Itapeva. E já foi ter motivo de reportagem da TVT aí, está fazendo isso acho que uns 4, 5 meses. E novamente os moradores de Giromai venham cobrar de mim de novo sobre aquela ponte lá. Queria que o seu prefeito aí colocasse aí em primeiro plano aí para resolver aquele problema, né? Até que o tubo já se encontra lá. E queria que ele fizesse aquela ponte ali, porque é de judiação, estão sofrendo ali. Tem a família do seu Dito Olívio ali que mora do lado ali. Eles têm que dar a volta lá por cima para ir pegar o Jundiá do outro lado ali. É uma coisa simples, ali pertinho. E não está difícil fazer. O mais caro da prefeitura está lá já no local, que é o tubo. Queria que o seu prefeito fizesse isso lá de ação, rapaz. Já é a segunda vez de eu cobrar nesse plenário. Então, acho que não está difícil lá, essa ponte lá, senhor presidente. A outra questão, senhor presidente, eu queria levantar aqui a questão daquele buraco na pista ali em frente à lombada, perto do campo, ali dentro também do distrito. Até quando o vereador ali era secretário, até que acho que veio na secretaria dele que ele arrumou lá, era um buraco que veio me cobrando a tempo, e quando foi arrumar lá, coisa que poderia, pouca massa, no fim foi um caminhão para arrumar lá. O buraco ficou enorme. E novamente está abrindo de novo, então já estou alertando aqui para não deixar que o negócio aumente lá, senão depois se torna um negócio mais caro para a prefeitura arrumar. O mais é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Sobre as duas questões aí, até do buraco lá, eu olhei mesmo lá, chamaram, estava lá na vila, o rapaz da serraria chamou ele lá, eu vi lá mesmo, tem que tomar providência urgente, vereador, e também sobre a ponte lá, realmente o mais caro é o tubo que está lá. Então o prefeito não fez ainda, mas amanhã foi bom o senhor falar sobre isso, que amanhã eu estarei no gabinete e vou cobrar ele para você. A palavra continua livre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu gostaria de usar um gancho que o vereador Antônio falou, conhecido como Serrinha, sobre o óleo da estrada. Então eu já queria comunicar. Hoje eu estive conversando com o Vando está em lugar de secretário hoje, não responde pela pasta, ele é secretário e responde pela pasta, não está nomeado como secretário, mas responde como secretário. Até queria agradecer a ele, porque pela dificuldade da prefeitura, eu vejo que ele está fez até hoje um bom trabalho. E conversando com ele hoje, ele catou umas partes mais críticas que a gente tinha pedido para ele, e eu sei que é difícil, que a gente passou lá, quem foi secretário, o Vanderlei, o Dico, o Choca, a verba está curta e agora encurtou mais ainda. Então, conversando com ele hoje, ele deixou eu meio de cabelo em pé. Ele teve uma reunião na prefeitura e disse que as máquinas para parar nem dinheiro. É igual o Serrinha falou, a gente não sabe o motivo, nem comentou antes, né, vereador? Não sabemos o motivo, mas creio eu que isso é verdade.
E eu vou enfrentar uma dificuldade grande. Quando falo eu vou falar no nome de 3 filhos que eu tenho nos Estados Unidos. O porquê eu falo os filhos? Eu sou representante, eu sou o pai dele, sou representante legal como procuração. Então, creio eu que essa semana que vem, estou indo para o fórum, porque eu preciso fazer uma estrada no sítio dos meus filhos, lá até que faz divisa com o Dr. Gilberto, o sítio. É uma estrada municipal, é um sítio legalizado, é escriturado, verbado, registrado, e vai gastar muito. E a prefeitura em si não vai ter dinheiro para gastar. Então, conversando com os filhos, eu preciso dessa estrada. Eu vou dizer para você, quando eu falo eu preciso, porque é os filhos que precisam. Eles que estão fazendo, é deles. Eu estou abrindo um porto, não é novidade para ninguém mais. Tem um geólogos, estou abrindo dentro da legalidade. Estou com 6 anos, dia 11 agora de novembro, vai fazer que eu estou mexendo. Se Deus, primeiramente, permitir que dê vida para mim, e esse ano eu acho que eu vejo tirar areia. Então, é uma luta muito grande da gente, é difícil, e eu preciso dessa estrada, de todo jeito. Veio o pessoal do governo de São Paulo, o seu Carlos, uma pessoa muito antecioso, até que tirou sarra de mim, chegou lá e falou: "Senhor vereador, tá feia a estrada, hein?" Falei: "Não, eu expliquei para ele, não, vou ser sincero, desde que eu comprei o sítio já faz 8 anos, meus moleques faz 10 anos que foram embora, graças a Deus ganharam dinheiro lá, a gente nunca deixou a marca fazer, o vereador Choca é testemunha disso. Foi feito até no João, falei: "Não, eu não quero que corte, porque eu não vou usar. Como eu vou usar, não vou deixar perder óleo. E para que eu ia fazer a estrada para largar lá? Eu vou de moto, então agora eu não preciso. Eu preciso levar material, eu preciso pôr a tubulação. Então é um problema que eu vou enfrentar. Por que estou dizendo isso? Como o vereador disse, o negócio do óleo. O Vando vai ver como é certinho, como é que vai ser. Creio eu que para junho, eu creio começar a mexer lá. Se a prefeitura, sim, liberar o maquinário, eles estão dispostos a pagar. A molecada vai pagar. E um problema mais grave meu, até comentei com o vereador Choca hoje, é a ponte. A ponte da Cachoeira, ela foi feita nos termos da prefeitura, passando normal, só que é uma ponte que não aguenta a carga pesada. E areia, vocês sabem que é pesada, vem pesado o caminhão. Eu acho que eu creio que eu estou pegando uma carreta, 40 mil quilos, 35, 40 mil quilos, e a ponte não aguenta. E eu não posso, primeira coisa, eu não posso deixar o bairro sem ponte. E segundo, eu não vou arriscar uma carreta com uma pessoa dirigindo, seja de quem for, é um ser humano, passar. E terceiro, eu tenho que ter a ponte. Eu não tenho lugar de eu estou ponta do rio. Então, estou vendo agora essa semana como é que eu vou fazer. Até falei com o vereador hoje, negócio de tubo. Ele tem experiência que tubo é meio complicado aguentar. Não sei como é que eu vou fazer, eu preciso da ponte, eu tenho que fazer. A gente vai ver. Então, pode até chegar no vídeo de vocês que eu vou usar a prefeitura. Estou sendo bem sincero. Vou usar dentro da legalidade. Se for preciso pagar, vai ser pago. Se a promotoria falar que não pode ser usado, vou respeitar os termos. Só que daí não é Jair Brienne, é Itaberaba para poder usar. Porque eu também pago meus impostos. Meus filhos pagam os impostos também. Então, é dentro da legalidade. Eu quero dizer dentro da legalidade. Então, se alguém chegar e falar assim, já usando a máquina, você pode ter certeza que a máquina vai ser usada dentro da legalidade. Eu não vou mexer com máquina por baixo de pano, porque eu não sou disso, eu sei como é que funciona a lei. Então, se puder fazer, eu quero fazer lá, vou gastar bastante na estrada, vou gastar na ponte. Eu creio eu que vai ficar aí de 30 a 40 mil, vou gastar na ponte, na estrada. É uma estrada minha, vou gastar bastante, porque é um lugar que eu vou utilizar ele, eu vou ter, eu espero que eu tenha lucro naquilo lá. Quando eu falei para você, quando eu falo eu, são meus filhos. Então, o secretário disse hoje, vereador, que teve reunião com o pessoal lá em cima, vai ser cortado o mesmo óleo. Diz ele que tem imposto atrasado já. O próprio prefeito falou para mim numa conversa que teve no velório da mãe do bairro, que a verba é curta, vai ter que parar mesmo, então está ficando difícil. A gente não sabe qual o motivo que é, mas está ficando difícil. Então, se chegar no vídeo dos senhores, se eu conseguir, vai demorar uns dias, fazer lá, você pode ter certeza que vai ser pago, não vai ser de graça. Vou trazer um documento, porque eu respondo por 3 filhos lá nos Estados Unidos, com procuração, eu sou político, estou no ano político, mas não é por isso que eu vou deixar de atender os meus filhos. Eu acho que vou dar emprego, vou ter dentro da legalidade, estou gastando bastante, vou ter dentro da legalidade. Só o geólogo que a semana levou 19 conto 200. Então, que fique bem claro, porque alguém pode vir algum engraçadinho falar no nome da gente, como a gente é político, eu sei que é difícil, mas que vocês tiram saber bem primeiro, não estou falando que vocês fazem isso, tem pessoa por fora, não estou falando de vocês,
que fique bem claro que se as máquinas for, ela vai nesse sentido. Obrigado, presidente. Lá, continua livre. Sobre o vereador Serrinha estava falando sobre a crise, vereador, eu vou convidar o prefeito, o jurídico e o finança da prefeitura para vir em segunda-feira para a gente discutir, às 7 horas, a crise que ele está passando para a gente, que a administração vai passar. Então, acho que é melhor a gente ouvir certo e ver no fundo o que está acontecendo para a gente sair até em defesa dele, se for preciso, né? Vou marcar segunda, 7 horas, fica bom para todo mundo. É só um gancho também aí sobre a situação da prefeitura. Esse ano, ainda para complicar um pouquinho mais, que também se denota aí a extensão da crise, que talvez seja até um pouco psicológica, onde a autoestima aí dos economistas aí fica meio nervosos aí. Para vocês terem uma ideia, todos os anos o IPTU nosso aqui, que sofreu um aumento considerável, nós temos que reconhecer isso, não chegou até os contribuintes ainda, até a população, porque todos os outros anos passados aí, alguma empresa bancária, alguma instituição colaborava, ajudava financeiramente na confecção dos carnês, com algum benefício à municipalidade, para que ela fosse a responsável para receber os carnês em suas agências aí. E por incrível que pareça, esse ano ninguém se interessou nem em pagar a impressão dos carnês. E isso delongou um atraso, porque todo IPTU aqui pode saber aí que sempre nos meses de fevereiro, março estava pronto, em março era lançado ao povo, e no máximo, ainda em março ou começo de abril, o pessoal já estava pagando. E agora, acho que nem no mês de abril, que já finalizou, já estamos no mês de maio, nem no mês de maio não vai dar para ser lançado esses carnês. E uma outra preocupação, já que está essa carência coletiva aí de inflação, de gêneros aí de primeira necessidade da população, principalmente do mais pobre, estarem subindo abusivamente, eu acho que essa expectativa financeira, porque a prefeitura está eufórica aí em ver uma arrecadação extra aí em 2, 3, 4, 5 meses aí consecutivos com o pagamento parcelado dos carnês do IPTU, eu acho também que é um pouco exagerado, que às vezes é de costume e praxe, o IPTU você esquece na gaveta lá, se não pagar vai ter uma multa que não é tão explorativa e que não é primeiro plano de pagamento das famílias que passam por dificuldade. Primeiro eles vão fazer mercado, saúde, se sobrar dinheiro é vestuário, mas atrás disso nós temos aí mais de 1.000 famílias aí na cidade que dependem de aluguel, tem outras tantas aí que caíram no conto do vigário aí em esses financiamentos que as casas bancárias aí agora ficam correndo atrás e seduzindo até os idosos aí com empréstimos abusivos aí, utilizando 30% da margem de seu salário. E para vocês terem uma ideia, até agosto tem mais de 200 apreensões de veículos e motos aí por inadimplência. Então, não sei o que vai ocorrer com esse dinheiro extra que a prefeitura tanto espera, que é o recebimento do IPTU. Acho que nem 5% pagam à vista.
e acho que uns 20% a 30%, 40% vão pagar parcelado. E por falta de poder aquisitivo ou por quebra de renda, por desemprego ou por situações aí de cobertor curto aí, que alguma coisa vai ter que ficar sem pagar, o IPTU não é prioridade. Infelizmente, a minha visão, como uma pessoa que há tempo venho observando, que é a minha obrigação observar a parte pública, as finanças da prefeitura, mas também por experiência de outros e outros mandatos, desde 30, 35 anos para cá. Obrigado. Palavra do Nalívio. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.